arauto dos intervenientes. A humanidade que começa. Ramatã, Outras Dimensions. Mensagens da Intraterra. Dedicado a Oriones, a Ordem de Melquisedeque e a luminescência do Ser. Os filhos não são seus filhos. Os filhos da Terra são os filhos do céu. Vocês são responsáveis e coautores de cada filho sobre este planeta. Os textos que vocês vão ouvir são provenientes da transcrição de encontros com um dos governadores da Intraterra, pertencente a uma raça não humanoide, mas delfinoide, Ramatã. Essas trocas ocorreram entre agosto de 2005 e outubro de 2005, sob a forma de walking bidirecional, como as qualifica Ramatã, ou seja, troca pontual de corpo. Isso explica que este walking pode se lembrar de imagens, de sensações colhidas durante estas trocas no intraterra. Respostas às questões sobre o corpo do livro foram dadas em dezembro de 2005 e setembro de 2006. Ramatã especificou que o vocabulário empregado, o ritmo das frases, seu estilo, os sujeitos abordados e sua ordem de apresentação são todos elementos de suporte de uma vibração transformadora que se emana. A fim de não prejudicar este impacto particular das transcrições, retomando fielmente os propósitos de Ramatã. Isso se refere igualmente às dedicatórias, aos títulos propostos, ao preâmbulo, ao prólogo, aos exercícios práticos. Atualização em 8 de outubro de 2011. Em 8 de outubro de 2011, Ramatã interviu para fazer um balanço sobre os acontecimentos que nós vivemos. Ramatã especificou em particular que todas as informações comunicadas em 2005 e 2006, sendo objeto desta leitura, estavam mais do que nunca atualizadas, tanto em seus fundamentos como em seus exercícios a praticar. Ele nos pediu então, hoje, para liberar estes ensinamentos, a fim de que a totalidade daqueles que o desejam possam estar em contato com eles. É por isso que nós os incentivamos a divulgar, por sua vez, este documento, se vocês o desejam, sem ter que nos pedir autorização prévia. Nós atraímos, entretanto, sua atenção sobre a importância dos seguintes pontos. Estes áudios devem ser divulgados em sua totalidade e na ordem cronológica dos capítulos. Ramatã, ele mesmo explicou a importância vibratória no preâmbulo. Qualquer intervenção do mental, comentário, resumo, explicação ou interpretação estaria em completa contradição com este impacto transformador vibratório. É ainda mais verdadeiro hoje permanecer centrado nos 4 pilares do coração: simplicidade, humildade, transparência e infância. Convém indicar a fonte destes áudios, citando o site Outras Dimensions, a fim de que cada um possa ter a oportunidade de acessar, por este intermediário, outros elementos que poderiam esclarecer ainda mais sobre o seu caminho. O texto original não foi alterado.
Vocês podem, desta maneira, difundir qualquer livreto que nós distribuímos desde 2006. Sumário. Intervenção de Ramatã, 8 de outubro de 2011. Preâmbulo. Você e eu somos um. Prólogo. Da divisão à divindade. Capítulo 1. A vida é um. Exercício prático. Eu sou um. Capítulo 2. O um em suas múltiplas formas de vida. A manifestação da luz nos mundos da intraterra. E exercício prático. A luz. Capítulo 3. O grande futuro dos homens. Capítulo 4. As novas leis. Capítulo 5. As novas vidas sociais. Exercício prático. Conexão a 24 unidades. Capítulo 6. A revelação final. Capítulo 7. Os estados do divino. Epílogo. Mensagem recebida pelo Walking em canalização. Questões e respostas. As traduções de todos os textos foram feitas por Célia G. e por Zuma Peixinho. Eu sou o arauto dos intervenientes e, na sequência, iremos executar a leitura da intervenção de Ramatã, de 8 de outubro de 2011. Povo humano da superfície, eu sou Ramatã. Recebam a bênção pelo seu acolhimento. Eu venho a vocês, enquanto governador da intraterra e também enquanto emissário da intraterra, dirigir-me a vocês, povo humano da superfície. Destes anos, eu lhes dei, por intermédio daquele com o qual eu estou em Walking, uma obra intitulada A Humanidade que Começa, que colocava as bases da nova humanidade ascensionada. Nós trabalhamos todos estes anos, ao mesmo tempo que vocês, em meio aos espaços de vida, para a libertação da Terra e para a ascensão da Terra. Nos deixamos trabalhar essencialmente sua consciência e a unificação desta consciência, assim os povos das estrelas, assim como os arcanjos e aqueles responsáveis pelo futuro desta terra. Hoje, dirigindo-me a vocês, como emissário da intraterra, eu venho agradecer-lhes e também dizer-lhes que o momento chegou, que isso foi anunciado em A Humanidade que Começa, realiza-se na totalidade para a humanidade. Desde já vários meses, alguns Melquisedeques, os arcanjos e aqueles que vocês nomeiam estrelas, realizaram ao seu lado um trabalho de aproximação, permitindo estabelecer o que nós tínhamos realizado desde 320 mil anos, ou seja, ao nível do mundo de superfície, um conjunto de consciências unificadas, reunificadas e unidas na liberdade dos filhos do Um, da lei do Um, para permitir à Terra conectar-se sua dimensão de eternidade. Desde a conclusão das núpcias celestes, pela liberação dos 7 discos de obsidiana, nós trabalhamos do nosso lado como do seu, a fim de que esses momentos fossem permitidos. Como emissário do povo intraterrestre, delfinoide e humanoide, eu retorno a vocês neste instante, a meu pedido, a fim de encorajá-los a pôr em prática o processo de formação da humanidade, porque a humanidade chegou, doravante, a esta porta, a esta passagem, a esta ascensão, ou a esta transição,
a este salto quântico da consciência, permitindo-lhe descobrir-se, realizar-se e se reunificar. Dessa maneira, o apelo que dirigem este dia os povos da intraterra, pela minha boca, pelo meu pensamento e pela minha vibração, pede a vocês para reforçar o seu acesso à unidade, sua comunhão com a unidade, através da Merkabah interdimensional coletiva. Vários de vocês sobre esta terra tomarão consciência, desde pouco tempo, do fim do isolamento da Terra em sua própria consciência, contatando mecanismos novos, contatando consciências que até então não podiam se comunicar com vocês, senão através de alguns seres que abriram alguns canais. Os canais de comunicação no plano multidimensional, qualquer que seja a forma e qualquer que seja a manifestação, estão doravante completamente permeáveis, permitindo-lhes então trabalhar e ter a prova, em meio à sua consciência, da não separatividade, da não separação das dimensões. O que vocês realizarão enquanto grupo de despertos está agora a ser realizado para o conjunto da humanidade, ao menos para a parte dela pronta a conectar esta multidimensionalidade e esta consciência unificada. Os tempos, então, terminaram, para vocês como para nós. Chegou então para nós o momento de ceder nosso lugar, o momento de retirarmos-nos para nossos domínios de eleição, nos domínios pluridimensionais, de modo que esta terra não tivesse nunca mais necessidade de guardiões, no sentido em que nós realizamos esta missão, já que desde a sua libertação, desde a dissolução, a desconstrução desta dimensão em seus componentes de confinamento chegaram ao seu fim. A partir de hoje, os povos da intraterra consideram-se e vivem como liberados do seu engajamento de serviço da terra, porque ela não tem mais necessidade do serviço, mas tem necessidade de ser totalmente livre. É tempo para aqueles de vocês, povo da superfície, que não tiveram acesso a esta humanidade que começa, de compreender, de aprender os prós e os contras da transformação que está em andamento. Isso, é claro, não é um mecanismo no sentido intelectual, mas a descoberta intelectual destes princípios permitirá, nós estamos certos, neste período e nestes tempos, favorecer a abertura dos seus próprios canais de comunicação, a abertura da sua própria multidimensionalidade em meio mesmo a esta terra, possibilitando-lhes, então, colocarem-se a questões corretas quanto ao seu futuro, a fim de, se isso for de sua escolha, acompanhar a Terra no seu futuro unificado. Povo da superfície, vocês trabalharam além das expectativas. Vocês trabalharam vocês mesmos para a sua própria liberação. Nós os acompanhamos durante este tempo e também durante os tempos anteriores em que não pôde se realizar esta liberação, mas onde o trabalho da sua consciência, bem como da sua expansão, permitiu chegar a este dia. Hoje, resta concluir o salto quântico do futuro da humanidade na sua totalidade. Como nós lhes dissemos, e eu me exprimo aí em nome do conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, a Terra vive agora a sua liberação.
Vocês apenas têm, enquanto consciências individuais, que acompanhar esta liberação pela própria transformação final da sua consciência. Vários elementos foram-lhe comunicados, específicos ao seu caminho humano confinado, específicos ao seu estado de ser separados. Hoje nós desejamos, nós, povo da intraterra, delfinoide como humanoide, que a maioria das consciências presentes na superfície desta terra tem os meios de se colocar as questões indispensáveis e também de realizar o que é ainda realizável nesses tempos finais da ascensão da Terra. Novamente, nós rendemos graças ao que vocês realizaram a título individual, mas, sobretudo, e em vista do nosso modo de viver, a nossa unificação de consciência, o trabalho coletivo que foi efetuado, tendo permitido realizar a abertura dos canais principais de comunicação com a multidimensionalidade, pondo fim à prisão que viveu o ser humano. A Terra não era uma prisão. Ela o tornou-se pelas alterações da consciência, vivenciadas e implicadas por algumas consciências que foram, elas mesmas, vítimas de suas próprias dúvidas, de seus próprios medos e de sua própria negação da unidade de consciência durante toda a vida. Esses tempos acabaram. Cabe agora a cada um de vocês conscientizá-lo e elevar a sua própria consciência nas esferas unitárias que vai viver a Terra, livre deste vínculo, permitindo-lhes estar ao mesmo tempo, se tal for a sua consciência, sobre esta Terra, como em toda a Terra de qualquer universo e de qualquer dimensão. O conjunto dos povos intraterrestres, pela minha voz e pela minha vibração, saúda-os de maneira mais fraterna e mais unitária possível. Vocês realizaram o que é perfeitamente digno e perfeitamente memorável, a liberação deste sistema solar, de acordo com a irradiação da fonte, de acordo com o Sol, de acordo com o núcleo cristalino da Terra e de acordo com a evolução da consciência em meio à unidade, que nada mais tem a ver com qualquer evolução, tal como quis assolá-los neste mundo de superfície. Resta-lhes conscientizar isso, e isso, agora, torna-se muito mais fácil, de modo que cada ser humano pode apoiar-se, se ele o desejar, ao mesmo tempo sobre a irradiação da fonte extraterrestre e intraterrestre, sobre a irradiação da humanidade em processo de formação, tendo já realizado esta transferência de confiança, essa transferência da verdade para a unidade. Deste modo, humanidade da superfície, cada um de vocês tem a real possibilidade de religar-se à sua própria unidade, apoiando-se no trabalho realizado, apoiando-se na liberação da Terra e, sobretudo, na realização da Merkabah interdimensional coletiva da humanidade. Os tempos terminaram e, irremediavelmente, terminaram. Resta agora viver isso segundo a carne e segundo o conjunto da humanidade. O que vocês realizaram em consciência, pelas suas vibrações, pelos seus contatos e pela sua própria área de consciência, torna isso possível. O que eu forneci desde algum tempo sobre esta humanidade que começa está em fase de conclusão total. É nesse sentido que eu lhes peço para liberar estes ensinamentos, a fim de que a totalidade daqueles que o desejam possa estar em contato com eles.
porque eles são portadores, à sua maneira, das novas chaves metatrônicas que devem ser iniciadas e impulsionadas em meio à humanidade que se tornou uma na unidade. Eis o teor do que eu tinha a entregar-lhes. Naturalmente, nós estamos ainda ao seu lado até o seu momento que será o seu momento final. Quanto a nós sabemos, porque nós o vivemos já, que a Terra realizou o seu novo nascimento. Resta-lhe simplesmente concluí-lo na totalidade, para a humanidade em formação que se tornou o que ela devia alcançar. E o que foi alcançado agora é para conscientizar para toda a totalidade daqueles que o desejarem. Se existirem vocês, participantes deste espaço, interrogações referentes ao que eu acabo de revelar-lhes, eu bem quero tentar responder de maneira mais precisa em relação ao que eu disse. Pergunta: em termos terrestres, quando sua partida, enquanto guardiões, será efetiva? Ela será concomitante à sua. Nós iremos nos reencontrar. Nesta ocasião, como eu apresentei desde alguns anos, pela abertura das portas intraterrestres e pela nossa manifestação consciente à sua consciência, consciente de nós. Como muitos de vocês começam a percebê-lo, existe ao seu lado e em vocês certo número de presenças manifestando-se de diferentes modos. Isso se refere tanto aos arcanjos, como às estrelas, como a Cristo e também ao conjunto das consciências dos mundos unificados. Esse processo faz parte do que eu denominaria uma revelação e uma revolução final do fim do isolamento. Saibam que, a partir do instante em que vocês tiverem liberado na totalidade o ensinamento que eu dei à época e que, assim que os humanos tomarem consciência, entre aqueles que estão despertos dos processos que eu expliquei e dei da unificação da consciência, vocês irão minimizar, então, o processo de liberação da humanidade para a sua fase final. Pergunta: os exercícios que vocês forneceram ainda são válidos? O conjunto do que lhes foi dado em humanidade que começa é mais do que relevante. Ele permitirá a vários seres humanos, despertos ou ainda não despertos, viver este despertar de maneira mais intensa, mais íntima e mais unitária. Mas saibam que o conjunto do que eu lhes dei naquele momento, que podia parecer a alguns como distante, irá parecer-lhes doravante como extremamente próximo. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Consciências humanas da superfície, irmãos no infinito, enquanto emissário da intraterra, Ramatã lhes agradece pelo trabalho e pela sua finalização. Os povos intraterrestres, delfinoides e humanoides agradecem e acompanham vocês. Nós estaremos, em breve, reunidos na unidade da consciência. Eu os saúdo e eu lhes transmito o amor que é o meu e que é o de vocês. Talvez até uma próxima vez. Mensagem do interveniente Ramatã para o site Outras Dimensions, outubro de 2011, tradução para o português de Zuma Peixinho. Esta mensagem faz parte da leitura do livro A Humanidade que Começa. Eu sou o arauto dos intervenientes. O arauto
dos intervenientes.